Há pouco tempo fui traída. Não, meu namorado não terminou comigo ou algo do tipo. Isso seria difícil também. Mas essa história é sobre como meus irmãos me expulsaram da minha própria casa sem um pingo de consideração. Acho que é melhor contar tudo, começando pelo fato de que minha mãe era a segunda esposa do meu pai. Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento, que por regra eram meus meios-irmãos, o Derek e o John. Eu sempre me dei muito bem com os dois. Eles vinham à nossa casa para visitar meu pai e passavam semanas aqui com a gente. E minha mãe era muito legal com eles, sempre os tratou como se fossem parentes próximos. Meu pai viajava com todos nós pelo menos uma vez por ano e tudo corria super bem. As coisas não mudaram muito mesmo depois do divórcio dos meus pais, que aconteceu há mais de um ano. Quer dizer, para mim era meio estranho não ter meu pai morando mais com a gente. Porém, ainda nos víamos com bastante frequência. E além disso, o papai continuava juntando todos nós nas viagens de férias. Durante o resto do ano, mamãe e eu falávamos com o Derek e o John pelo Skype. Nós sempre contávamos as novidades e tudo o que estava acontecendo nas nossas vidas. Então, como você pode ter imaginado, eu sempre tive uma família grande e legal, embora tivéssemos uma forma de parentesco estranha. Mas aí, o episódio mais triste da minha vida aconteceu. O médico da nossa família ligou pra gente de manhã e disse que nosso pai tinha falecido. Parece que ele tinha um aneurisma cerebral, do qual nem desconfiava, que de repente rompeu e... Bem, minha mãe e eu éramos seus parentes mais próximos, e tivemos que organizar o funeral, o jantar e... Bom, é muito difícil lembrar de tudo isso agora. Eu amava meu pai e achava uma injustiça ter perdido ele. Claro, nós ligamos imediatamente para o Derek e para o John, que moravam em outra cidade, e eles pegaram o primeiro voo para cá e nos ajudaram com tudo. Embora minha mãe tivesse a mim para ajudá-la, havia muitas coisas pesadas para fazer, e a ajuda de 2 homens fortes era sempre bem-vinda, né? Por exemplo, as coisas do papai ainda estavam na garagem, e meus irmãos podiam nos ajudar a dar um destino a elas. Então, ela os convidou para passar alguns dias lá em casa. Ah, se soubéssemos as pessoas horríveis que eles eram de verdade! Veja, embora eles não nos incomodassem, era estranho nenhum dos dois estar com pressa para voltar para Chicago. E uma noite, durante o jantar, o Derek nos perguntou uma coisa que eu jamais pensei que fosse escutar. Ele questionou se eles tinham direito a alguma parte da propriedade do papai. Dá para acreditar? Havia só 5 ou 6 dias que nosso pai tinha morrido e eles já estavam pensando na herança. Minha mãe não ficou muito satisfeita com o rumo que aquela conversa estava tomando, mas prometeu a eles que procuraria saber uma resposta para a dúvida. Ela disse que eles teriam mesmo que falar sobre isso cedo ou tarde, só que ela ainda não se sentia preparada. Aí, no dia seguinte, a mamãe ligou para o advogado do papai. Como meu pai não tinha pais vivos e não tinha nenhum vínculo legal com suas ex-esposas, todas as suas propriedades teriam que ser divididas entre seus filhos. Ou seja, nós 3, o Derek, o John e eu. Não havia nada de surpreendente naquilo, e parecia até bem justo, você deve estar pensando. Mas o problema é que a casa onde morávamos também pertencia ao papai. Parece que ele não tinha tido tempo suficiente para colocá-lo no nome da minha mãe após o divórcio, embora, segundo a mamãe, ele tenha prometido fazer isso para garantir o meu futuro. Agora, com a morte dele, eu só tinha direito a 1/3 dela. A maior parte da minha casa, onde eu nasci e cresci, pertencia agora aos meus meios-irmãos. Desde então, o clima lá em casa e nosso relacionamento mudaram totalmente, por assim dizer. Minha mãe e eu ficamos em choque, pois os meninos poderiam pedir a qualquer momento para pagarmos pela parte deles, e aí teríamos que vender a casa. Eu sabia que minha mãe já tinha procurado alguns especialistas em busca de orientação para o nosso caso, mas tudo ainda estava muito incerto. Enquanto isso, o Derek e o John pareciam estar de ótimo humor e eram exageradamente simpáticos quando conversavam comigo e com a mamãe. Tanto que comecei a desconfiar de que eles estivessem tramando alguma coisa. Sabe, eu já havia flagrado eles algumas vezes cochichando misteriosamente um com o outro, mas quando me viam, mudavam de assunto para algo mais neutro. Eu estranhava aquilo, mas não podia provar nada, então deixava pra lá. Pouco tempo depois, o comportamento deles mudou de novo e foi totalmente intolerável. Eles começaram literalmente a agir como se fossem os únicos donos da casa, demonstrando superioridade.
De vez em quando, discutiam alguma reforma que precisava ser feita para tornar a decoração mais moderna, o que sem dúvida ofendeu tanto a mim quanto a minha mãe. E quando lhes convinha, eles agiam como convidados, pois éramos nós que limpávamos tudo, cozinhávamos e comprávamos o que estava faltando. Um dia, como de costume, estávamos voltando do supermercado. Já era tarde e encontramos alguns estranhos em casa. Aliás, para ser mais específica, havia um casal dormindo no quarto da minha mãe. Claro, ela ficou furiosa e o expulsou, além de ter exigido uma explicação do Derek e do John. E sabe o que eles disseram? Aquelas pessoas eram amigas deles e não tinham outro lugar para passar a noite. E embora tenham pedido desculpas por não terem verificado que quarto eles tinham ocupado, aquela situação toda era revoltante e totalmente inaceitável. No dia seguinte, alguns dos acessórios caros da minha mãe tinham sumido, junto com aqueles convidados indesejados. Mas quando ela falou com o Derek e com o John sobre o que havia acontecido, eles não só negaram tudo, mas também ficaram tão magoados que mais tarde tivemos que dividir a casa em cômodos em comum, como a cozinha e a sala e 2 espaços particulares. E o nosso, claro, era muito menor que o deles. Isso, porém, não resolveu o problema da privacidade, nem melhorou nosso relacionamento. Uma vez, na noite que antecedeu um teste muito importante para mim, e minha mãe tinha que acordar super cedo no dia seguinte, meus amados irmãos resolveram dar uma festa nas áreas de uso comum. Minha mãe e eu não conseguimos sequer pregar o olho naquela noite, e acabei tirando uma nota muito baixa na prova. Aí, depois, eles resolveram nos presentear com uma comida depois daquele episódio, e eu tive que ser levada para o hospital por causa de uma alergia que eu tinha a frutos do mar. Eu sei que eles sabiam disso, mas o John tentou convencer a todos de que não tinham ideia de que eu era alérgica. Depois que aquilo aconteceu, minha mãe achou melhor a gente se mudar, pois estávamos correndo sérios riscos participando daquela Guerra Fria. Agora estamos morando em um apartamento minúsculo, pois todo o dinheiro reserva que tínhamos foi usado para pagar um advogado. Sim, minha mãe pretende pelo menos tentar defender meu direito à herança do meu pai. E eu estou arrasada, decepcionada, por ver que pessoas que antes eram tão próximas são capazes de ser tão cruéis umas com as outras. Eu ficaria muito feliz se você pudesse me dar alguma palavra de apoio. Escreva o que acha disso tudo nos comentários. E fique à vontade